Rapaziada, como as coisas mudam, né? O pior Chelsea agora é um super time. Rivais perdem pro time inglês e menospreza a vitória do Flamengo. Se liga só no que eles falaram. Não deu para o Fluminense. O Fluminense é a próxima equipe agora e última equipe, né, dos brasileiros a deixar o Super Mundial de Clubes após a derrota para o Chelsea. Classificação do Chelsea, que inclusive, eu vou ser bem sincero com vocês, mostrou mais maturidade. Cara, sei lá, a sensação que eu tenho é que cada partida que eu vejo o Chelsea, parece que o time evolui. Lembra uma vez que eu conversei com vocês sobre a Copa do Mundo? O que é uma equipe que é campeã na Copa do Mundo? O que é um técnico que ele tem um olhar tático bem apurado e ele vai ajustando essa equipe a cada fase que vai passando e essa equipe vai evoluindo e vai progredindo? Parece que foi isso que aconteceu com o Chelsea. Só que se a gente observar o Chelsea lá da fase de grupos para agora, obviamente que você tem o advento ali de um novo jogador que acabou sendo contratado e já integrado ao elenco. A competição permitiu isso, e talvez se não tivesse permitido, isso teria sido melhor para as equipes brasileiras, porque esse João Pedro, enfim, a gente já vai falar dele só para não perder o raciocínio aqui. Pera aí, Neto, para as equipes brasileiras não. Pro Fluminense e pro Palmeiras. Ponto. Cada jogo que o Chelsea foi fazendo, ele foi melhorando, né? Ele foi se tornando uma equipe mais dominante, mais atuante. A equipe ela foi progredindo e foi evoluindo ao longo ali do torneio. Principalmente na questão da leitura que fazia dos times. E a leitura que o Chelsea fez hoje do Fluminense, ela não foi uma leitura diferente do que ela fez contra o Palmeiras, por exemplo. Mano, o estilo de jogo foi a mesma coisa. Inclusive, em se aproveitar dos erros do adversário. Porque o que eu observei no Chelsea? Que eles têm um padrão tático que se eles não conseguem ter a posse de bola e o adversário fica enfiado dentro de seu campo, cara, o que eles fazem? Eles recuam a linha deles para atrair o adversário. Então eles dão a sensação pro adversário de que tipo assim, ó, você tá no controle do jogo. Se eles têm a bola e eles encontram o adversário bem compactado, com uma marcação bem ajustada e eles não conseguem arrumar lacunas, o que eles fazem de novo? Eles jogam a bola pro adversário. Para criar a falsa sensação novamente no adversário de que, ó, você tem o controle. E é esse padrão que o Chelsea utilizou contra o Flamengo também, viu? Contra o Flamengo também, mas a gente já vai falar, é que o Flamengo não caiu no jogo deles, no padrão deles. Mas o Palmeiras caiu, o Fluminense caiu, a gente já vai falar sobre isso. Sobre o Chelsea enfrentando os três brasileiros. Porque o único brasileiro que não caiu na onda do Chelsea foi o Flamengo. Foi o Flamengo. Porque o que aconteceu? O Chelsea, eu falei pra vocês que ele tem essa característica de entregar a bola pro adversário. Quando o Chelsea sai na frente, ele entrega a bola para o adversário. Ele fez isso no jogo contra o Palmeiras. O Chelsea dominou o Palmeiras enquanto estava 0-0. Depois que fez 1-0, eles deixaram o Palmeiras um pouco mais solto para trabalhar no erro do adversário. Hoje, contra o Fluminense, foi a mesma coisa. Eles fizeram um gol e depois deixaram o domínio ali um pouco com o Fluminense, para o Fluminense espaçar um pouco as suas linhas e ir ao ataque. Com o Flamengo eles fizeram a mesma coisa. Só que a diferença é que o Flamengo acabou não caindo na deles, né? O Flamengo acabou não caindo na deles. E aí o Flamengo aproveitou algumas oportunidades ali também com bola parada e conseguiu, com uma zaga experiente que era formada ali pelo Danilo, uma boa participação também do estreante Jorginho, que estreou muito bem na equipe, e conseguiu fazer com que o Chelsea se tornasse refém deles. Então o feitiço do Chelsea virou contra o feiticeiro, contra o Flamengo. Cara, vamos por parte, porque o Neto é sempre coerente, mas tem alguns pontos que eu discordo dele. Tem alguns pontos que eu discordo dele, e é o seguinte, o Chelsea, em nenhum momento contra o Flamengo, foi superior. O gol do Chelsea foi achado.
Porque o Wesley falha e Pedro Neto, acho que é o nome dele, né? Neto, lá do Portugal, português, jogador português, do Chelsea, entra livre e toca por baixo do Rossi. Então, assim, em nenhum momento o Chelsea propôs o jogo contra o Flamengo. Em nenhum momento. Já o que ele está dizendo aí, né? O Chelsea propôs o jogo contra o Palmeiras e propôs o jogo contra o Fluminense, fez um gol e deu a bola. Isso aí tá correto, tá correto. Aí eu entro numa questão. O Chelsea perdeu pro Flamengo porque o Flamengo é melhor. O Flamengo é melhor do que o Chelsea, do que o Fluminense e do que o Palmeiras. O Chelsea não perdeu pro Flamengo à toa, não foi o acaso. Ah, não foi porque o João Pedro não tava. Cara, João Pedro é bom de bola? É bom de bola. Mas o Palmer é ruim? O Neto que fez o gol é ruim? O Caicedo que jogou hoje não jogou contra o Palmeiras. É ruim? O Enzo Fernandes que entrou no segundo tempo contra o Flamengo é ruim? Cara, foi o mesmíssimo Chelsea da partida do Palmeiras e do Fluminense, com a exceção de João Pedro. Tudo bem, o cara fez 2 gols ontem. Sim. Mas será que se ele tivesse no jogo com o Flamengo, a história seria outra? Não acho que seria outra. Não acho que seria outra. Entendeu? Então, assim, dizer que o Flamengo não caiu, né, na do Chelsea, eu acho que é menosprezar o que o Flamengo fez contra o Chelsea. E aí eu concordo com ele que tem muita gente falando aí, né, que foi na fase de grupos que o Flamengo ganhou do Chelsea. Cara, é o mesmo Chelsea. É o mesmo Chelsea. Não tem enquanto o Flamengo vai enfrentar alguém lá aqui no Brasil, seja no Brasileirão, na Copa do Brasil, enfim, entra com um monte de reserva, aí os caras ganham do Flamengo. Ah, mas a gente estava com reserva. Não, mas é o Flamengo. Então, é a mesma coisa. Só que uma pequena diferença, uma pequena grande diferença, que o Chelsea estava com seus titulares. Jogou com os mesmos caras que o Fluminense e que o Palmeiras jogaram, né? E os tricolores estão dizendo a mesma coisa. Não, esse Chelsea é um Chelsea diferente, esse Chelsea é totalmente diferente. Não é diferente. Não é diferente. Então, assim, porque eles perderam desse fraco Chelsea, que o Chelsea é fraco, o Chelsea, para vocês terem noção, acho que os flamenguistas, os rubro-negros têm noção disso, o Chelsea comparado ao Porto é um pouquinho melhor do que o Porto. É um pouco melhor do que o Porto. Nada mais do que isso. Então, assim, porque eles perderam do Chelsea, estão menosprezando o Flamengo. A vitória do Flamengo contra o Chelsea, né? E aí, eu já fiz o react aqui do Dezão, né? Tem vídeo aí, você pode ir aí no canal e ver, né? O Dezão comentando que o Fluminense chegou longe, chegou às semifinais. Dezão, vou ser bem sincero, não só com você, mas com todos os torcedores tricolores. Cara, a chave que vocês pegaram, se o Flamengo tá nessa chave, o Flamengo chegaria à final. Não é soberba, não é soberba. Não é o ego lá em cima. Mas se o Flamengo tá nessa chave, o Flamengo chegaria na final. Ganharia? Não sei. Real Madrid ou PSG? Não sei se ganharia. São times muito melhores do que, por exemplo, o Bayern de Munique. Não sei se o Real Madrid é melhor hoje do que o Bayern de Munique, mas o PSG mostrou isso em campo. Então, assim, se o Flamengo conseguisse se encaixar na chave que o Fluminense esteve, tenho certeza que o Flamengo estaria na final. E aí, cara, se vocês
se colocassem lá na chave do Flamengo, será que vocês passariam do Bayern de Munique? Será que vocês perderiam de menos do que o Flamengo perdeu? Fica aí a pergunta, né? Você, meu amigo flamenguista rubro-negro, deixe seu comentário aqui, o que você achou aí dos rivais falando, na verdade, menosprezando a vitória do Flamengo contra o Chelsea só porque eles perderam. Deixe seu comentário, a tua opinião, aquele like fortalece, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!